Oi gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Veda, é o vídeo 2. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo muito, que é a minha faculdade de jornalismo. Eu tô no 6º período, vou começar agora o 6º. Tem mais 2. Então eu reuni todas as minhas... Aqui no meu papelzinho, eu coloquei as matérias 2 ou 3 de cada período que eu mais gostei, pra falar um pouquinho sobre elas, e algumas que eu tive mais dificuldade, e pra contar um pouco pra vocês, enfim, e se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, vocês podem comentar aqui embaixo e eu vou respondendo, ou podem me perguntar no Instagram, eu respondo por lá, que se vocês não me seguem é Marisoica, é só buscar lá Marisoica. Então, são 8 períodos, 4 anos, e eu estou no 6º, como eu já comentei, e aí, assim, as matérias elas se complementam. Por exemplo, agora, no 6º período, eu vou ter webjornalismo. No 5º eu tive web. Também comecei com rádio, depois tive radiojornalismo, fotojornalismo. Então tudo vai se complementando, sabe? Então é muito bacana. Quando você começa a outra, você já tem uma noção de como é, sabe? Então, no meu primeiro período, eu acho que eu tive 8 ou 7 matérias. Todos os períodos eu tive isso, entre 7 e 8 matérias. E aí agora no 6º eu vou ter 9 matérias. Eu acredito que seja o período que eu mais vou ter cadeiras. E aí no próximo já diminui para 5 e 4, porque aí já vem TCC. Então aí ele enxuga um pouco as matérias. Então no meu primeiro período eu separei aqui 2 matérias que eu mais gostei, que foi História da Comunicação em Português. Na História da Comunicação a gente via tudo, desde os primórdios lá, os primeiros tempos, tudo. E foi muito legal, eu sempre gostei muito disso nas aulas de História, sempre prestei muita atenção, sempre gostei muito dele, então foi bem bacana, e a minha professora também foi super legal. E aí eu tive Português, e cara, Português e colégio, Português da faculdade é completamente diferente, e a professora assim, ela ensinava de um jeito que eu nunca tive uma professora que ensinava daquele jeito, sabe? Ela é excelente, assim, maravilhosa as aulas dela, então eu aprendi português eu aprendi coisas do português que na escola eu nunca tinha aprendido. E claro que a gente viu outras coisas, não só o básico do português, né? Então por isso que foi muito legal. Também era uma questão de a gente estudar muito comportamento, porque voltado ao jornalismo, né? Ai, estão batendo aí, gente. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Mas enfim, no meu primeiro período essas foram as matérias que eu mais gostei, assim. Foi tudo muito básico, muito introdutório, né? Não tinha nada muito focado no jornalismo. Mas eu adorei essas matérias. E aí a que eu mais tive dificuldade no primeiro período foi rádio. Porque não era uma matéria difícil. Minha professora de rádio era muito boa. Mas eu não sei, assim, na verdade eu não tenho uma voz legal pra rádio. E aí eu não gostava, enfim, eu não conseguia, sabe? Não foi muito legal, assim. Não foi uma experiência muito bacana, mas eu me arrependo de não ter me esforçado mais nessa matéria. E no 2º período, eu separei 3 matérias que eu mais gostei, que foi fotojornalismo, teorias da comunicação e questões contemporâneas. No fotojornalismo, eu tive foto no primeiro período, e era um negócio muito amplo, assim, você vai ver, sabe, vai ISO, a gente estudou ISO, a gente estudou abertura, enfim, a gente estudou essas coisas básicas. Foi bem bacana, porque eu não conhecia, mas quando a gente começou o fotojornalismo, aí eu gostei pra caramba, porque aí a gente conseguia colocar a foto no jornalismo e ver o quanto é importante, sabe, o quanto o texto e a foto se complementam. Eu fiquei muito feliz, entende? Foi uma matéria assim que me deixou muito animada e que eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu, antes de começar a faculdade, eu nunca tinha visto como ela se complementa e como é tão importante uma foto numa matéria. E aí, teorias da comunicação. Foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, foi muito difícil pra mim. Mas na mesma hora foi uma matéria muito legal, que você tem muita noção, assim. É uma matéria que eu acho que tem que ter... Cara, eu tenho certeza que tem em todo o curso. É uma matéria que não falta, porque é muito legal, é muito importante. E aí você estuda várias teorias. E eu sigo uma menina no Instagram que ela já disponibilizou vários mapas mentais sobre as teorias.
E eu já li muitos livros, é um negócio muito complicado, assim, que a tua mente faz, sabe, explode quando você começa a estudar essas teorias. Mas é muito interessante, muito legal. E se você faz jornalismo ou quer fazer jornalismo, enfim, você vai estudar, com certeza, sabe? Ou vai ter que ler um livro sobre isso, ou vai ter que fazer um trabalho, ou vai ter uma matéria só sobre isso, enfim. E aí a terceira matéria que eu separei aqui foi questões contemporâneas. Essa matéria foi, nem sei, assim, nem tenho palavras, sabe? Foi incrível. A gente estudava o feminismo nela, estudava várias outras coisas, assim, sabe? Foi uma das matérias que eu mais me destaquei, assim, que eu conseguia falar, que eu conseguia entender completamente. Enfim, foi muito bacana. A minha professora é excelente nessa matéria. Nossa, foi, sabe, também, assim, acho que o segundo período foi quando eu mais me senti dentro do jornalismo e senti que era isso mesmo, que realmente era isso, sabe? Então foi muito legal, foi realmente muito bom. Ai, gente, pena que eu não tenho, assim, eu vou ver se eu acho algum slide, alguma coisa pra ir colocando aqui, assim, pra vocês irem dando uma olhada, alguma atividade, algum trabalho. Vamos ver se eu achar, pra vocês verem o quanto essa matéria foi muito legal. Foi maravilhoso, assim. Eu tinha todos os slides dessa aula, mas eu não sei se eu ainda tenho. E aí nesse período eu não coloquei nenhuma matéria que tinha dificuldade. Aí no terceiro período, que foi já no meu segundo ano, né, ano passado, aí a matéria que eu mais gostei foi design gráfico, porque aí você começa a pegar bem mais a prática, assim, aí foi quando começou a prática mesmo. Aí começou muita matéria prática, então nessa matéria eu aprendi a mexer com programas tipo Corel, InDesign, coisas assim, sabe? E aí muito legal, porque aí dava certo com o blog também. Então era um misto, assim, era um negócio que eu conseguia pensar em um e outro. E muito bacana essa matéria. Aí a outra matéria que eu separei aqui foi cobertura e redação jornalística, que foi quando eu produzi a minha primeira matéria para um jornal. E ganhou capa. Eu não tenho fácil aqui a capa, mas eu fiquei muito feliz. E foi uma matéria, assim, que eu super saí da minha zona de conforto, sabe? Eu escolhi uma matéria sobre economia, agricultura, enfim, fruticultura. A minha matéria era sobre fruticultura. E aí fui falar com pessoas que eu não tinha contato nenhum, com um assunto que eu não tinha contato nenhum, sabe? Que não era... Entende? Aí eu falava, aí as pessoas falavam, qual é o teu tema e tal. E eu falava, meu Deus, sabe? Por que você não escolheu um negócio mais fácil? Cultura ou moda, e aí eu queria sair da minha zona de conforto, sabe? Foi muito desesperador, mas no final, assim, quando deu certo, quando a matéria saiu e ela foi capa, eu fiquei tão feliz, assim, que foi aí que eu comecei a ver que tudo que a gente quer, a gente consegue, sabe? Foi sensacional. Essa matéria, ela tá lá no blog, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Dessa minha matéria, foi maravilhoso. E aí, no terceiro período, eu tive dificuldades em TV, que era muito difícil, apesar de eu já ter contato com a câmera e de sempre conseguir falar e tal, com uma câmera, eu fico meio insegura, mas eu consigo falar. Nessa matéria eu não conseguia me expressar direito, eu ficava dura, enfim. Normal, nos primeiros vídeos aqui no canal eu também fico assim, mas eu fiquei muito surpresa comigo mesma, então eu tive muita dificuldade nessa matéria. E a outra matéria foi teorias do jornalismo. Gente, tudo que eu consegui entender na teorias da comunicação, que eu me destaquei, enfim, que eu gostava, que eu entendia, na teorias do jornalismo foi totalmente ao contrário. Ela é muito mais complexa, muito, muito mais complexa, sabe? Foi muito mais difícil. Então... Mas assim, não deixou de ser bom, não deixou de ser muito interessante, mas foi muito mais difícil, sabe? Muito mesmo. Aí no quarto período, que foi... Aí no quarto período eu tive jornalismo literário e estética da comunicação como as matérias que eu mais gostei. O jornalismo literário, eu nunca tinha visto muito, sabe? Sobre ele, assim. E eu gostei muito. Foi muito louco ir pra esse jornalismo totalmente diferente, sabe? Eu não acho que eu vou conseguir ficar nessa área, porque eu não sei se eu consigo fazer esse negócio literário, fazer um texto mais romântico, sabe? O meu texto é mais objetivo, focado, enfim. Mas eu gostei muito, também me fez sair muito da minha zona de conforto, foi muito interessante essa matéria.
Eu li muitos livros, eu me apaixonei assim por essa escrita, sabe? Apesar de eu não achar que eu me dê tão bem escrevendo o jornalismo literário, mas lendo assim me cativou de um jeito incrível, eu gostei muito. Se vocês quiserem eu posso até indicar alguns livros que eu li nessa matéria. E estética da comunicação. Eu não lembro muito bem dessa matéria, mas eu lembro que a gente tinha que você realmente, que a gente estudava como que a estética poderia fazer o jornalismo ficar mais atrativo, sabe? Foi muito interessante também, porque aí ela meio que se integrou com o design gráfico e... Ai, gente, minha câmera tá dando... Enfim, ela se integrou meio que um com o outro e foi muito interessante. Gostei muito, eu lembro pouco assim, mas eu sei que pelo que eu lembro eu gostei muito. Eu vou tentar também achar algum slide, algum trabalho, alguma coisa. E aí no quinto período, que foi o último, foi um período complicado, porque aí você começa até a pensar em TCC, e aí a turma, os meus veteranos já estavam saindo, então a gente ficou muito louco, assim, então foi um período muito difícil pra todo mundo, foi um período que ninguém mais aguentava, sabe? Todo final de período a gente fala assim, ai, não aguento mais, sabe? Só quero que acabe, por favor. Só que esse foi, assim, ao extremo mesmo. Sempre tem, né? Sempre me disseram que o segundo ano era o pior. Todo mundo sempre diz que o segundo ano é o pior. Mas não sei, porque esse quinto período foi muito difícil. Não sei se foi só pra mim, se meus colegas sentiram o mesmo, assim, mas foi muito difícil mesmo. Então eu separei aqui jornalismo especializado, comunicação institucional e web. O jornalismo especializado eu gostei muito porque a gente focou muito em assuntos específicos, né? Porque é especializado. Então, política, esporte, enfim, foi muito legal, foi muito bacana estudar ele focado assim, nos temas e como fazer isso. Eu acho que me abriu muito a cabeça até pra nichos, pra pensar em nichos assim pro Instagram, aqui pro YouTube, porque como eu falei no primeiro vídeo do Veda, eu nunca tive muito isso focado, sabe? Então foi muito legal ter essa matéria. Aí também porque aí é o momento que você começa a pensar o que você quer, né? No que você vai se especializar. Então aí no começo desse ano eu também comecei uma segunda faculdade. E aí já abriu muito mais a minha cabeça, assim, poxa, eu posso me especializar nisso. E como eu posso falar onde eu posso me procurar um emprego, né? A área de trabalho, então foi muito bacana. E aí comunicação institucional também, ele é quase como uma assessoria de imprensa, uma introdução à assessoria de imprensa que eu vou ter agora no sexto período. Mas foi muito legal, assim, pensar em trabalhar em empresa. Eu sempre tive curiosidade de como eu ia trabalhar numa empresa, fazer a parte de comunicação dentro de uma grande empresa, né? E então foi muito legal ter isso perto e também entender como a gente faz a comunicação da empresa. Eu tenho muita vontade de abrir um negócio próprio, então foi muito, muito bacana pensar nisso e ver as etapas, enfim, bem legal mesmo. E aí outra matéria que eu coloquei aqui é o web, que enfim, que eu tô acostumada a lidar com isso por causa do blog, mas foi muito legal porque você se sente em casa, sabe? É uma matéria que você consegue se sentir em casa e que vai fluindo, não é um negócio que pesa. E aí, a matéria que eu tive mais dificuldade nesse último semestre, que foi assim, que eu todo dia eu pensava que eu ia pra faculdade, que eram 3 aulas num dia, na quinta-feira, eu queria chorar toda vez que eu ia, assim, que eu entrava no ônibus pra ir, eu entrava em desespero, porque espanhol, essa matéria é espanhol, né? E aí eu sempre, nossa, eu não conseguia. E aí eu já fiz curso de inglês, então a minha cabeça pensava, eu precisava fazer aquilo em espanhol, mas a minha cabeça só pensava em inglês, sabe? Meu professor falava comigo em espanhol e eu pensava em responder em inglês. Ou, enfim, ou ele me perguntava em português e eu pensava em responder em inglês e não em espanhol. Então eu tive muita dificuldade, eu ainda tenho muita dificuldade. Tô com bastante medo dessa matéria agora esse semestre. Mas eu acho que vai dar boa, né, gente? Vou começar... inclusive se vocês conhecerem algum, sei lá, curso online, alguma coisa pra fazer de espanhol, me avisem, por favor. Mas foi isso. Deu acho que 16, 17 minutos de vídeo. E eu falei um pouquinho, só uma introduçãozinha pequenininha sobre o meu curso, porque eu não tinha noção, assim, de dúvidas, enfim, do que vocês querem saber. Mas se vocês tiverem dúvida que seja, podem comentar aqui embaixo, podem me perguntar no Instagram, no Facebook, por e-mail, enfim, como quiserem. E
É isso, foi um pouquinho das matérias, tem muito mais matéria, meu curso é recheado de matérias muito legais, assim, que abre muito a cabeça pra pensar diferente. E os meus professores são excelentes, assim, eu não tenho do que reclamar, sabe, da questão de professores. Foi muito legal. E apesar de estar com medo desse sexto período, eu estou animada. Eu vou fazer alguns story vlogs, fazer vídeos fazendo trabalhos, enfim. E não se esqueçam de curtir aqui esse vídeo, de dar o seu like, de se inscrever no canal, de me inscrever em todas as outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu tô muito presente no Instagram, então eu vejo vocês por lá e por aqui nos próximos vídeos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.